O senhor trouxe dois problemas fantásticos aí para tratarmos. O primeiro é da requalificação profissional. Isso é algo que vai ocorrer com cada vez mais frequência. Nós vamos ter que reaprender ou voltar à escola ou o tempo inteiro estar estudando para se requalificar e se atualizar. E eu vi outro dia na Dinamarca que eles têm um programa extraordinário, né? Que uma pessoa, quando perde o trabalho, ela é obrigada a passar por um curso de requalificação para poder ter acesso ao seguro-desemprego. Achei extraordinário, porque obriga o trabalhador a se requalificar. O senhor acha que algum tipo desse programa poderia funcionar no Brasil? Olha, a qualificação e requalificação continuada é uma necessidade, indiscutível. Esse programa da Dinamarca, indiscutível. Agora, é fácil de falar isso aqui, mas é muito difícil de fazer. Custa monstruosidade de recursos. Muito. E, principalmente, precisa de uma estratégia administrativa muito bem feita. Nós carecemos duas coisas, recursos e estratégia. Por quê? Porque quando você vai pensar numa requalificação, como você acabou de dizer, você vai precisar de uma interface entre três partes: a empresa, a escola e o governo. É um assunto que a empresa sozinha não consegue resolver, por isso que ela manda num curso. É uma coisa que a escola sozinha não consegue resolver, porque ela não conhece a demanda. Quais são as tecnologias que estão entrando ou que vão entrar? E o governo não conhece nenhuma das duas partes, mas ele tem uma responsabilidade de entrar com incentivos para que isso aconteça. Então, essa interface entre empresa, governo e escola é crucial para uma boa estratégia. E é isso que tem dado certo, por exemplo, nos países que praticam o chamado ensino dual, que é a Alemanha, a Áustria, a Escandinávia, Japão. Ou seja, empresa, escola e governo, eles andam juntos numa atitude proativa em relação ao emprego e uma atividade continuada, não para nunca. Acabou o tempo, já tirei o diploma, estou formado. Não existe mais isso, tem que estudar a vida inteira, né? Eu costumo dizer para os meus alunos, vocês procurem estudar bastante aquilo que vocês estão aprendendo aqui, mas procurem estudar também coisas que são correlatas com a sua disciplina. Você está estudando economia? Leia um pouco sobre direito, leia sobre administração, leia sobre engenharia. E, pelo amor de Deus, não pare nunca mais de estudar, porque vocês vão ser... Inoculem-se com o vírus da curiosidade, sabe? Você precisa, a todo momento, querer saber alguma coisa, estudar alguma coisa. Agora, quando você tem institucionalmente esse entrosamento, as coisas podem funcionar. Por isso que eu falei para você, é muito fácil de falar. Educação continuada, qualificação continuada, mas é difícil de fazer. Mas é interessante, né? Porque a empresa tem um interesse dessa requalificação para ter empregadores, para ter empregados cada vez melhor e mais qualificados. As escolas têm interesse, porque, no fundo, essa questão demográfica que o senhor tocou, que eu gostaria muito de escutar o senhor também, vai caindo, daqui a pouco vai fechar a escola por ausência de aluno. Então, quem sabe escolas profissionalizantes de qualificação técnica seja uma saída interessante até para o terceiro turno de uma escola, né? Não há nem dúvida. Né? E a escola hoje, a escola moderna, ela atua em vários ambientes. Ela atua no ambiente escolar e ela atua dentro da empresa. Você entra em muitas empresas, você fica com a impressão que é uma escola, não é uma empresa. Tanto que você está tendo de requalificação. As grandes empresas... Você pegar a Embraer, por exemplo, a Embraer é uma empresa que o sujeito, da hora que entra até a hora que ele aposenta, ele está sempre em treinamento. Por quê? As tecnologias estão mudando de cada dia, ele precisa disso aí. Então, a empresa... Agora, o que ela pode fazer sozinha, ela faz, mas o que ela não pode, ela pede para o pessoal do ITA para ajudar, da engenharia, pede para o pessoal do Senai para ajudar. É um entrosamento entre escola e empresa. E o governo provê incentivo. Aliás, questão de incentivos, nós já tivemos aqui no Brasil, na década de 70, uma lei, era a Lei 6297, que dava um incentivo para a empresa, era uma pequena redução no imposto de renda, se ela tomasse a providência de qualificar e requalificar os seus trabalhadores de maneira contínua ou esporádica. Essa lei foi revogada. Hoje é difícil falar nisso porque a gente só pensa em cortes, né? E não há mas era uma coisa a ser pensada. Quem bolou essa lei foi o Mário Henrique Simons. Porque ele viu o seguinte, que se deixasse por conta da empresa treinar os seus trabalhadores, a empresa viu o seguinte: eu não vou gastar dinheiro treinando meu trabalhador para o meu concorrente levar. E não treinava, né? Ele falou, não, pera um pouco, vamos dar um incentivo para essa empresa aí, para treinar.
E muitas treinavam. Eu me lembro que quando eu dei uma consultoria lá no Ministério do Trabalho, tinha uma sala que estava repleta de processos, analisando o resultado disso. Como naquele tempo não tinha eletrônica, não é? Não tinha, então era muito difícil se analisar, e um dos argumentos para revogar a lei foi esse, porque a avaliação não está sendo bem feita. Mas hoje em dia, com o ferramental que nós temos, nós poderíamos muito bem pensar nisso aqui, porque tem uma taxa de retorno indiscutível. Para a sociedade inteira, isso não é só para uma empresa. Não, claro que não é para a empresa. Né? E, professor Pastore, o senhor tocou no outro ponto importante, que é a questão demográfica, né? Isso vai colocar ainda mais pressão no aumento de produtividade no Brasil para podermos aguentar ter um sistema previdenciário para pagar justamente uma sociedade que se envelhece num ritmo impressionante. Como o senhor vê a questão trabalhista nesse contexto dessa mudança demográfica e essa necessidade imperiosa de ganho de produtividade? Bem, os ganhos de produtividade, como nós já falamos aqui, eles dependem de muitos fatores. Ele depende da qualificação do trabalhador, é verdade, mas ele depende também da qualificação da empresa. Uma empresa bem administrada, ela é mais produtiva. Depende de tecnologia, né? Depende de você incorporar novas tecnologias. Depende de você ter uma posição de mercado concorrencial que valoriza o mérito, que estimula o mérito das pessoas. Então, essas coisas, elas não podem ser feitas por decreto, né? Isso aqui é parte de um processo econômico que vai ao longo da história. Nós vamos demorar um pouco para poder chegar nesse ponto, mas é fundamental a gente ter um ganho de produtividade maior do que nós estamos tendo, não tem nem dúvida. Então, com a questão demográfica, com esse envelhecimento muito acelerado, né? Que até os demógrafos se surpreenderam. É verdade. Nós temos, de um lado, esse contingente enorme que vira beneficiário do sistema previdenciário. E hoje nós já estamos quase ali, um contribuinte para um beneficiário. Ainda está um pouco favorável ao contribuinte, mas daqui a pouco nós vamos ter mais beneficiários do que contribuinte. A equação não fecha. O senhor tem uma expectativa quando isso vai acontecer? Eu acho que dentro de uns 10, 15 anos nós estamos nesse ponto aí. 10, 15 anos os beneficiários vão ser muito mais numerosos do que os contribuintes, né? Então nós temos que também voltar para a reforma da Previdência e retomar um tema que foi abandonado, que é um regime de capitalização na Previdência Social, não é? Porque, primeiro isso. Segundo, do lado do trabalho também estão surgindo novas formas de trabalhar que não se enquadram bem dentro da CLT, dentro do vínculo empregatício e, portanto, que não se enquadram bem com a contribuição normal à Previdência Social. Então, o sujeito trabalha por conta própria, de forma irregular, e não contribui, ou contribui pouco. Então, você precisa mudar a Previdência também para contemplar essas formas novas de trabalhar que são absolutamente fundamentais para a Previdência poder sobreviver. E tudo isso é para ontem, porque essas coisas já estão no mercado, já estão acontecendo. E, para somar, nós temos uma juventude que agora vai encolher, né? A força de trabalho vai encolher e as tecnologias vão entrar e você vai precisar da qualificação para poder ajustar nesta tecnologia e nas novas oportunidades de trabalho que vão surgir. Então, a questão demográfica impacta na área do trabalho em vários ângulos, em várias dimensões. Primeiro, mudando o tipo de trabalho, transformando as profissões. Mudando a relação capital-trabalho, trazendo novas necessidades de proteção, porque esse sujeito que trabalha por conta própria, ele é ser humano, ele envelhece, ele adoece e ele morre. Então precisa ter proteção. O Estado não pode ignorar essa necessidade de que essa proteção... Então nós precisamos de novos sistemas de proteção trabalhistas e previdenciários.